Beleza, então, pessoal. Retomando então a nossa aula sobre juros simples, né, eu inicio com essa tela de um aviso importante, tá? Então, quando a gente está falando sobre taxa, né, que é aquela variável i na fórmula, e o número de períodos, que é o n, tá? Essas devem estar sempre na mesma base, tá, pessoal? Então, se a taxa de juros de um problema é mensal, nós necessariamente nós estamos tratando de um período em meses. Se a taxa de juros é anual, o período é em anos. Se a taxa de juros é em dias, o período vai ser diário, tá? Nessa regra, nesse aviso importante, né, nós vamos ter problemas, né, onde essas duas variáveis são diferentes. Pode ser que a taxa de juros seja informada ao ano, mas o problema pede que seja calculado para um período mensal. Tá? Então, quando a gente for tratar de juros compostos, nós vamos precisar utilizar de método de equivalência, tá? De transformação dessas taxas. Tá? Mas aqui em juros simples, pessoal, sempre que nós nos depararmos com uma situação como essa, altera, tá, o período, o n, e vamos evitar alterar a taxa. Então esse é um aviso importante, isso vai ficar claro, a gente vai praticar alguns exercícios e vou mostrar para vocês quando que isso acontece. Tá? Mas de antemão, isso aqui é muito importante. Aqui em juros simples, por ele ser linear, existem algumas convenções, tá? Que a gente pode até dividir a taxa de juros para encontrar uma taxa mensal, por exemplo, se ela for anual, e vice-versa. Mas em juros compostos isso não vai ser possível, por isso desenvolveu-se toda uma técnica de equivalência de taxas de juros para resolver esse problema. Mais para frente a gente vai ficando mais claro o motivo por que isso acontece. Bom, pessoal, daquela fórmula geral que nós estávamos tratando, que nós chegamos, né, a partir daquela dedução, tá? Então a gente deriva dela outras fórmulas, tá bom? Deixa eu colocar aqui na caneta. Então, aqui nossa fórmula geral que nós deduzimos, né, a gente explicou, a gente entendeu, né, de forma intuitiva como que ela foi desenvolvida, mas o problema que nós fizemos, né, foi um problema simples, onde a gente queria determinar qual era o valor futuro, né? Agora, se nós nos depararmos com um problema onde o valor futuro é informado, a taxa de juros é informada, o período é informado, e na verdade nós queremos encontrar o valor presente. Então, quando isso ocorrer, nós vamos nos auxiliar a partir dessa outra fórmula aqui. A gente precisa decorar todas as fórmulas? Não, pessoal. Essa fórmula que eu coloco para vocês aqui em cima, ela é uma dedução óbvia, justamente da fórmula geral. Na verdade, se a gente substituir todos os valores, a variável que sobrar é aquela que a gente vai determinar. Mas o que isso vai gerar? Vai gerar essa subfórmula aqui, que é a fórmula do valor presente. Tá bom? Então, como é que a gente encontrou ela? Bom, é muito fácil, né? Se nós temos a geral FV, PV 1 mais I vezes N, né, e a gente quer determinar só o PV, a gente quer isolar isso aqui, na verdade. A gente observa no primeiro momento, né, que esse PV está multiplicando, né, por tudo que está entre parênteses ali. E aqui fica tranquilão para a gente. Por quê? Porque se está multiplicando, a gente pode se livrar de tudo que está entre parênteses aqui, levando lá para o outro lado. Mas tudo bem, te leva lá para o outro lado. Mas como está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, né, pessoal? Então, como é que vai ficar isso aqui? Então, vai ficar aqui o PV vai ser igual, já trocando, tá, as posições, vai ser igual a FV dividido por 1 mais I vezes N, tá? Por isso que gera essa forma, mas para vocês observarem só que ela é uma derivação da fórmula geral. Da mesma forma, tá, pessoal, as outras duas que estão aqui.
Se o problema, né, um exercício, ele nos informa o valor futuro, o valor presente e o período, né, ele está pedindo o que? Ele está pedindo para ser determinado a taxa de juros, a gente isola essa taxa de juros aqui, tá? Então, como é que a gente vai isolar essa taxa de juros? Deixa eu colocar aqui, então. Então, olha só, tem algum procedimento, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, mas com atenção a gente chega lá. Então, o FV é igual ao PV, 1 mais o I vezes o N, e a gente quer encontrar o nosso I, a gente quer isolar esse I. Bom, mas ele está dentro do parênteses, professor, fica um pouco complicado. Não, pessoal, olha só, utilizando a mesma ideia, ó, como aqui o PV está multiplicando por tudo aquilo que está entre parênteses, o primeiro passo aqui é a gente se livrar do PV aqui do lado direito. Então a gente joga lá para o outro lado. Como ele está multiplicando aqui, ó, ele passa para o outro lado dividindo também, tá? Então o PV ele passa lá para o outro lado dividindo, vai ficar assim, ó, FV dividido por PV. Isso aqui é igual ao que sobra, tá? Que está entre parênteses, 1 mais I vezes N. E aqui, moçada, a partir do momento que a gente retirou o PV multiplicando, o parêntese perde a, a funcionalidade aqui, tá? Então fica livre, né? Tudo aquilo que está aqui dentro do parênteses fica livre. Então vai ficar 1 mais I vezes N, e aí facilita o resto das nossas contas, né? Mas vamos fazer isso aqui tudo passo a passo, ó. Então FV vezes PV, né, que já estava aqui do lado esquerdo, o que, que eu faço agora? Eu levo 1, né, que está aqui somando, né? Como o 1 está somando e ele é positivo, quando eu jogo para o lado esquerdo ele vai negativo, então fica FV menos PV igual a 1, FV dividido por PV menos 1, tudo isso igual ao I vezes o N, né? Então agora, pessoal, olha como facilitou para a gente, ó. Agora o I aqui está multiplicando por N, né? E basta apenas que a gente retire o N aqui do lado dele. Então o que, que a gente faz? A gente leva o N também lá para o outro lado, né? Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, né? E lá do outro lado, do lado esquerdo, já tem tudo isso aqui, ó, que eu vou colocar inclusive entre parênteses para não atrapalhar a gente. Então o que, que a gente vai ter então? Deixa eu colocar um pouco mais para cá. Nós vamos ter então o FV que divide por PV menos o 1 entre parênteses, dividido pelo N, né? Lembra que o N vem para o lado esquerdo dividindo, então ele vem dividindo por tudo isso aqui, tá? Dividido por N. Sobra quem? Sobra o I. Se a gente trocar ao mesmo tempo os dois lados, não precisa se preocupar com troca de sinal, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então o que, que a gente gera? Tudo isso aqui é a mesma fórmula que está aqui. Show de bola? Então, quando a gente quer encontrar a taxa de juros de um problema, a gente encontra a partir dessa fórmula. Na mesma forma, pessoal, utilizando o mesmo procedimento que a gente utilizou aqui no I, para encontrar a taxa de juros, a gente vai encontrar o N. Qual é a diferença, né? Qual é a etapa que ela se torna diferente? Aqui, ó, pessoal. Lembra que aqui a gente determinou o I, né? Nessa etapa aqui, tá? Nessa etapa aqui, ao invés da gente levar o N, a gente leva o I. E aí a gente gera a nossa fórmula aqui do N, tá? Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Então o que é essa fórmula do N? É para a gente determinar o número de períodos, tá? Então tem diversos contextos, diversos problemas, tá, pessoal? Onde a capitalização no regime de juros simples, né, ele pode ser aplicado, seja para determinar o valor futuro, que é o mais geral, pode ser que a gente queira determinar o valor presente, pode ser que a gente queira determinar a taxa de juros, pode ser que a gente queira determinar o período. Show de bola? Bem tranquilão, né, pessoal? Mas bora botar isso aqui em prática, vamos praticar mais alguns exercícios, tá? E aí com o tempo, tá, eu trago ao longo do curso outros vídeos curtos, né, fazendo outros exercícios específicos para aplicar cada uma dessas fórmulas aqui, tá bom?
Enquanto isso, vamos aplicar, pessoal, alguns desses exercícios aqui que se encontram na tabela. Então, qual é a sugestão? Eu vou resolver aqui 3 exercícios, tá? 4, e aí os demais vocês tentam fazer sozinhos, tá bom? Então, vamos fazer esse primeiro exercício aqui, tá? Então, questão de espaço, eu vou colocar, vou chamar ele de exercício 1, vou colocar aqui em cima, ó, no canto superior esquerdo aqui. Então, o que a gente quer determinar aqui nesse exercício, no preenchimento dessa tabela? A gente quer determinar os juros e queremos determinar o montante, tá? Pessoal, aqui de antemão, ou a gente escolhe a fórmula dos juros, que a gente aprendeu anteriormente, ou escolhe a fórmula do montante, tá? Lembrando que esse montante aqui é o mesmo na fórmula do valor futuro. E aqui o de juros, né, obviamente, é aquela fórmula lá dos juros, bem simples, né? O que a gente tem que observar, pessoal, quando a gente vai desenvolver um exercício? É verificar se o prazo, que é o nosso N aqui, ela está na mesma base da taxa de juros, tá? Então, o que é isso? Ó? A gente tem um capital aqui nesse primeiro exercício de 3.500, uma taxa de juros que é mensal, em 3 meses. Então, estão na mesma base, tá? Então, não vamos precisar nos preocupar nesse primeiro exercício. Então, vamos aplicar as duas fórmulas. Então, olha só, a fórmula dos juros é igual ao valor presente vezes o I vezes o N, tá? Então, vocês podem depois retomar as aulas anteriores e verificar que a gente tem essa fórmula logo no início, quando a gente começou a discutir juros simples, tá? Então, substituindo as informações, quem é o valor presente? É o capital inicial aqui, tá, pessoal? Então, é 3.500, vamos substituindo aqui, vezes a taxa. Pessoal, aqui ó, a taxa, ó, ela está na forma percentual, tá? Na forma de porcentagem. A gente não pode aplicar a forma de porcentagem numa base numérica, tá? A gente tem que transformar isso aqui em taxa, né? Então, o que a gente faz? 12,5 a gente divide por 100, né? Eu já comentei isso em aulas anteriores. Isso aqui, pessoal, utiliza a calculadora direto, tá? Isso aqui vai dar 0,125, show de bola? Então, olha lá. Então, quem é o I? 0,125. Isso aqui, pessoal, esse processo aí de cálculo, tá, de juros na forma percentual para a forma de taxa, ela vai ser bem rápida depois, tá? A gente vai acostumando, a gente faz isso já de cabeça, tá bom? 3.500 vezes 0,125 e por fim o N, né? São 3 meses, então a gente coloca o 3 aqui, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui, então o que a gente vai precisar fazer? J, né? E a gente faz essa multiplicação aqui de forma linear, tá? Então, 3.500 vezes 0,125, tá? Vezes 3. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. 3.500 vezes 0,125 vezes 3. Opa, coloquei errado aqui, pessoal, só um minutinho. 3.500 vezes 0,125 vezes 3. Então, só de juros, moçada, esse resultado aqui vai dar 1.312,5. Então, o que a gente tem que fazer aqui na tabela? A gente vai preenchendo aqui, ó, o valor dos juros dessa primeira operação, 1.312,50 centavos, tá bom? Pessoal, no montante fica fácil a gente calcular. O que a gente precisa fazer aqui, tá? Se a gente tem os juros, né, a gente precisa lembrar lá das primeiras aulas. Bom, se a gente tem os juros, basta a gente somar esses juros com o capital inicial, o valor presente. Então, 1.312,5 mais 3.500 vai ser igual a 4.812, tá? Esse vai ser o montante, 4.812, perdão pela letra, tá?
falta prática aqui, espero que vocês estejam entendendo. 4.812,50, tá? Então, esse é o montante, esse é o valor futuro em 3 meses com a aplicação desses juros, tá? Agora, né, então o que eu fiz aqui? Eu parto da premissa, né, que o valor futuro, de maneira geral, sempre vai ser o valor presente mais os juros, tá bom? Né, então, eu fiz a soma. Quem é o valor presente? 3.500. Quem é o juros? A gente acabou de calcular aqui, 1.312,50, tá? De qualquer forma, pessoal, a gente pode também aplicar a fórmula do valor futuro, tá? Não tem problema nenhum. Qual é a fórmula do valor futuro? O valor presente que multiplica 1 mais a taxa vezes N, tá? Então, com essa fórmula agora a gente encontra direto esse valor aqui de 4.812. Bora verificar isso. Então, como é que a gente monta, né? O valor presente, novamente, é 3.500, que multiplica, né, por tudo que está entre parênteses, o 1 mais a taxa, que é 0,125, show? Que multiplica por 3, perdão. Tá? Então, bora colocar aqui FV, então vai ser igual, vou repetir o que está fora do parênteses primeiro, deixar ele por último, e aí a gente faz a multiplicação que está aqui dentro do parênteses. Então vai ficar 1 mais 125 vezes 3, tá? Então deixa eu abrir aqui novamente minha calculadora. Então o que eu tenho? 0,125 vezes 3, tá? Isso aqui vai dar 0,375, tá, pessoal? Então, trazendo aqui mais para baixo, o que a gente vai ter agora? Bom, o valor futuro vai ser igual a 3.500, e aqui a gente faz essa soma, né, que está dentro do parênteses. Então vai dar 1,375, tá, pessoal? 1 mais 0,375 vai dar 1,375, tá? Então a gente pega a calculadora novamente e faz essa multiplicação agora, tá? Como é que fica? Só abrir aqui a calculadora novamente. Então olha lá, 1,375 vezes 3.500. Então o resultado agora dessa multiplicação aqui, novamente, só para confirmar, tá, pessoal? Vou fazendo passo a passo aqui na calculadora, mas só para confirmar, dá exatamente aquele valor lá, 4.812,50. Show, né, pessoal? Então, existe aqui então duas formas. Ou você faz primeiro, né, a fórmula mais simples aqui, né, para terminar de preencher essa tabela. Ou você encontra primeiro os juros e soma com o capital inicial. Eu acho que é a forma mais simples, né, para a gente encontrar os dois valores. Ou então a gente aplica aqui a fórmula geral do valor futuro, e aí a gente encontra o valor do montante, né, o valor futuro. Mas daí você pode perguntar, pô, eu encontrei o montante e o valor futuro aqui, professor. Se eu não tiver calculado os juros, né, é possível encontrar de outra forma? Perfeitamente. Se eu encontrei o valor futuro, pessoal, eu posso subtrair do capital inicial, do valor presente, e a gente retorna para esse valor de 1.312,50. Né? Então, só pegar aqui, ó, esse contexto aqui, ó, que o valor futuro nada mais é do que o valor presente mais os juros. Então, se eu considerar somente os juros aqui, significa dizer que eu tenho os juros igual o valor futuro menos o valor presente. Então a gente brinca, tá, pessoal, com a álgebra, né, dessa construção dessa fórmula, né? Lembra que a gente encontrou outras 3 fórmulas, né, mas tudo, né, tá unido, né? A gente vai tendo uma visão ampla, né, sobre as fórmulas, e aí com essa visão ampla, né, de toda a construção algébrica que ela nos proporciona, a gente pode, obviamente, resolver
os mais diversos problemas que envolvem esse tipo de regime de capitalização, tá bom? Eu vou fazer mais um exercício aqui, pessoal, e as demais fica a critério de vocês, tá? Vocês dão um print aí na tela, ou então depois vocês abrem novamente o vídeo, coloquem dê uma pausa e façam no caderno, tá? Mais pra frente, quando a gente estiver falando sobre juros compostos, a gente vai trabalhar esses exercícios tudo na HP 12C, mas esse é um momento aqui que a gente tem que colocar a mão na massa mesmo. Então eu vou selecionar um outro exercício aqui que vai impor um pouco mais de dificuldade, na verdade um pouco mais de atenção. O segundo exercício, ó, a taxa está ao dia, o prazo também está em dias. A gente não precisa se preocupar em fazer nenhuma transformação na base. Agora, o terceiro exercício, pessoal, olha só. A taxa de juros está ao dia, tá bom? A taxa de juros está ao dia, mas o prazo, olha só, pessoal, ela encontra-se em meses. Então, aqui, pessoal, exige uma atenção. Qual é a atenção, professor? A gente precisa deixar na mesma base a taxa de juros e o prazo. Lembra do aviso? Evitar mexer na taxa de juros, né? Sempre que possível, altera o prazo. Então é isso que a gente vai fazer. Pessoal, e nesse exercício é muito importante, tá? Uma coisa, o prazo aqui, a gente sempre vai tratar o prazo, tá? Sempre, tá? Vai ser um prazo comercial. O que é o prazo comercial, professor? É o prazo onde um ano significa 360 dias, tá? Que é igual, dias, que é igual também a 12 meses, tá bom, pessoal? Sempre utilizando essa base aqui. Ou seja, um mês comercial sempre são 30 dias. Então, durante todo o nosso curso, a gente vai considerar essas bases aqui, tá? Prazo comercial. Como assim, professor? Existe outro tipo de prazo? Existe, tá, pessoal? Então, tem um ano civil de 364, 365 dias, dependendo do ano bissexto ou não, tá? Esse não interessa em termos comerciais para o nosso curso. Todos os exercícios eu vou considerar um prazo comercial. Mas fiquem atentos, porque a moçada que presta concurso público, né, vez ou outra, pessoal, tem questão aí em concurso público, onde o problema, ele leva em consideração o ano civil, tá? E aí, obviamente, o problema ele vai considerar lá se é 365 dias, 364 dias, tá? Fiquem atentos nessa situação. Mas durante o nosso curso, a gente vai sempre considerar o prazo comercial. Show de bola? Então, deixa eu encontrar um espaçozinho aqui para a gente resolver esse problema. E eu vou trabalhar ele, né, primeiramente, tá? Se são 2 meses, a taxa de juros está ao dia, então o prazo aqui, tá? Eu vou considerar em dias, tá? Então 2 meses possui quantos dias? Bom, se um mês possui 30, 2 meses possui 60 dias, tá? Então essa é a primeira preocupação que eu tenho aqui ao resolver esse terceiro exercício, tá bom? E aí eu vou aplicar, pessoal, a fórmula, eu vou utilizar a fórmula mais completa e aí vocês façam, utilizem, tá, depois a fórmula dos juros. Mas a fórmula completa diz o seguinte, bom, o valor presente desse exercício é 3.200, show, mais a taxa, né? Taxa aqui é 2%, pessoal, então a gente pega esses 2%, né? 2 dividido por 100, tá? Vai dar 0,02, tá? Então só pegar aí a calculadora, pega 2 dividido por 100, vai dar esse 0,02, tá bom? E aí a gente multiplica pelo prazo, né? Quem é o prazo? Prazo aqui a gente já encontrou, já fez a alteração, é igual a 60, tá? Então o que a gente faz? FV é igual a 3.200, repete o 1, bora fazer a primeira multiplicação,
0,02 que multiplica por 60. Então vai dar 1,2, tá, pessoal? Isso aí a gente vai fazendo com calma, tá, pessoal, para não cometer nenhum erro. FV, então, o valor futuro é 3.200. Entre parênteses tem essa soma, né, que precisa primeiro ser feita, então vai dar 1,2 mais 1. Deixa eu apagar aqui, ó, já ia cometer um errozinho aqui. Então, olha lá, 1 mais 1,2, tá? Agora sim. Então, 2,2, tá? E por final a gente faz essa multiplicação, tá, pessoal? Então, o valor futuro é 3.000, opa, vamos fazer já a multiplicação, né? Deixa eu apagar aqui para não perder espaço, obviamente. 3.200 só abrir a calculadora aqui, pessoal. 2,2 vezes 3.200, 7.040, tá bom, pessoal? 7.040 reais. Então, o que a gente faz? A gente vai preenchendo a tabela. Então, o montante, né? 7.040. Show? E aí, como é que a gente encontra os juros, né? A gente utiliza esse procedimento aqui, ó. Tá? 7.000, se nós temos o valor futuro, que é 7.040, a gente subtrai, então, o valor presente, que é 3.200, né? Então, a diferença vai dar 3.840. Tudo bem? 3.840. Bom, se você quiser verificar se essa continha está certa, a gente pode também utilizar aqui, né, a fórmula dos juros, tá? Bora pegar ela rapidamente. Tá aqui já, né, feita aqui em cima. Então, que diz o seguinte, bom, a fórmula dos juros é o valor presente, que é 3.200, que multiplica pela taxa de juros, que é 0,02, que multiplica pelo prazo, que aqui no nosso exemplo é 60 dias. Então, os juros, então a gente fazendo essa multiplicação aqui, pessoal, a gente encontra os juros direto, tá? Deixa eu abrir aqui novamente a calculadora. Bora lá, 3.200 vezes 0,02 que multiplica por 60, tá? Vai dar exatamente, pessoal, aqui 3.840, conforme o resultado que a gente encontrou aqui pela diferença, tá? Então, fiquem atentos, tá, pessoal? A gente pode encontrar de várias formas, né, esses mesmos resultados. Então, o que eu quero, pessoal? Então, fica a cargo de vocês resolver os demais exercícios, tá? Então, vocês vão observar que, por exemplo, o quarto exemplo aqui não tem dificuldade nenhuma, 6% ao ano, né? Em um ano é uma aplicação direta. No quinto exemplo, 2% ao mês para 30 meses, está na mesma base, né? No próximo exercício, 4% ao semestre em 12 semestres também está direto. Né? No próximo, 3,2% ao trimestre em 5 trimestres, está direto. Bimestre em bimestre, ao mês em mês. Então, o que a gente vai ter que fazer? Apenas aqui no último exercício, que vocês vão se preocupar em colocar, né, a taxa de juros e o período na mesma base. Porque a taxa de juros está ao dia, mas aqui o prazo é de um ano. Né? Mas aqui é simples, né? Um ano no período comercial são 360 dias, tá, pessoal? Então, com esse valor aqui, vocês respondem, né, esse último exercício. Então, tomando esse cuidado, pessoal, a gente resolve todos os valores de juros e montante, né, para todas essas perspectivas. Tá bom, pessoal?
Então a gente fica por aqui, finalizo essa aula por aqui. Faça um exercício, a prática leva à perfeição. E a gente se encontra na próxima aula agora para tratar de juros compostos, tá bom? Até mais.